Boa tarde, deputado. Boa tarde, Tony. E aqui ao lado, tempo real, Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Tony, boa tarde, deputado Kleber. Elivaldo. Desculpe. Tony, eu estive hoje lá na Assembleia Legislativa, aproveitando aqui a oportunidade do deputado Kleber Olalho no estúdio, e lá hoje nós tivemos, eu achei até esquisito, não é porque ele já tinha anunciado essa posição, né? Você sabe que o deputado Cícero Magalhães não é mais da bancada governista. É verdade. Isso aí É uma ele questão já tem pessoal dito. mesmo com o governador, quase, não é? Política também, em relação ao governo e tal, essa história toda. Ontem, você mostrou aqui no Jornal do Piauí uma entrevista, uma declaração do governador, apresentando algumas preocupações quanto ao impacto que a proposta do novo salário mínimo nacional pode gerar na máquina administrativa, na gestão do Estado. Isso. Olha, isso foi motivo de repercussão de discurso duro do petista Cícero Magalhães, contestado pelo deputado estadual Ismar Marques, que é do PSB, o mesmo partido do governador Wilson Martins. O deputado Cícero Magalhães chegou a dizer que, em nada, o governador Wilson Martins segue o que foi definido no projeto tão defendido pelo ex-governador Wellington Dias. Em nada. É isso. Está aí. Vamos acompanhar a Então reportagem. vamos acompanhar. Elivaldo Barbosa, tempo real. No plenário da Assembleia Legislativa, a preocupação do governador Wilson Martins, manifestada ontem com o aumento do salário mínimo nacional, repercutiu entre os deputados das bancadas governista e da oposição. A diferença é que desta vez a oposição foi representada não por um deputado do PSDB, mas pelo petista Cícero Magalhães, com discurso mais duro que o da bancada tucana. Me assusta o governador Wilson Martins, nós votamos neles, fomos trabalhadores, pedir a ele, as rodoviários, comerciários, trabalhadores da construção civil, desempregados, no estado do Piauí, fomos às ruas pedir voto para ele, mesmo ele não acreditando que eu tenha feito. Agora, com certeza, essa política de não aceitar aumentar o salário mínimo, passou. O governo do partido... É por isso que eu digo que o governo que está aí, do Wilson Martins, não está dando continuidade ao governo do Wellington Dias e do PT, porque no nosso governo o Wellington nunca reclamou do valor do salário mínimo, mesmo porque nós sabemos, piauiense, é bom você comparar. Quando o Lula assumiu o governo, no dia 1º de janeiro de 2003, eram R$200 o salário mínimo. 82 dólares, sabe quanto é hoje? 245, chega a 297,1 dólares e a partir de janeiro mais de 300 dólares. Então isso é que é uma política de recuperação do salário mínimo e ainda está abaixo da necessidade do trabalhador. Deixa o governador Wilson Martins e viver com um salário mínimo pelo menos um mês, para ele saber, no outro dia ele estava no meio das ruas cobrando um reajuste do salário mínimo. O governista Ismar Marques explicou o pé atrás do governador em relação ao reajuste do salário mínimo. Na verdade, a preocupação não é só do governo do Estado, a preocupação dos prefeitos municipais, de todos aqueles que têm servidores e que vão ter que pagar. No momento em que aumenta o salário mínimo, realmente é uma preocupação maior de quem vai pagar esse salário, porque tem que vir a arrecadação, não é? O governo do Estado, por outro lado, para incrementar sua receita, não pode fazer arroxo fiscal. Porque arroxo fiscal, você cria muita dificuldade no Estado por conta das empresas que já estão, muitas delas, em dificuldades. Então, a preocupação é esta, mas o governo do Estado vai cumprir, com certeza, tudo aquilo que for determinado pelo governo federal, com certeza. O deputado Ismar atenuou um pouco o clima, mas as posições do deputado Cícero são de um deputado de oposição. De oposição. Usou, inclusive, a tribuna no discurso, foi inclusive aparteado aqui pelo deputado Kleber Olalho, que é o líder do governo também na Assembleia, além do relator do Orçamento Geral do Estado. Bom, então vamos iniciar aqui tratando justamente sobre essa questão. Já a gente fala sobre o orçamento. Como é que o senhor, como líder do governo, recebe uma posição dessa de um deputado que, em princípio, pertencia a essa base do governo? Não, e que é de um partido da base governista. Que é um partido que pertence, né? Exatamente, que é o PT. E destoa dessa forma, deputado Kleber? O deputado Magalhães, já há algum tempo, não sei precisar exatamente, me comunicou que a partir daquele momento eu não o considerasse mais da base do governo, que ele ia ter uma atuação totalmente independente e, inclusive, fazendo oposição quando achasse que deveria fazer, ia votar, discursar, enfim, não se sentia compromissado com o governo em apoiar nada do governo. Então, isso ele comunicou já há algum tempo, não é novidade. O seu pronunciamento hoje, e eu tive a oportunidade lá de debater com ele, criticando o governador porque manifestou a preocupação em relação ao salário mínimo. E são dois aspectos que nós temos que analisar nessa questão. Primeiro, ninguém é contra
o aumento do salário mínimo. Não há como negar que foi uma grande conquista do governo do presidente Lula, está continuando agora no governo da presidente Dilma, que é o aumento do valor real do salário mínimo. Eu me recordo, há 10 anos atrás, se brigava para que o salário mínimo fosse de $100. Hoje, com esse reajuste, ele vai chegar aí em torno de $300. Isso é importante, o crescimento econômico que o país atravessa, a melhoria da qualidade de vida das pessoas tem a ver também com isso, com a melhoria dos salários. Agora, isso preocupa também, preocupa o governo do Estado, preocupa as prefeituras municipais, preocupa o governo federal, pelo menos no que diz respeito ao pessoal da Previdência. Porque um aumento dentro do salário mínimo significa uma elevação grande do valor que a Previdência tem que despender mensalmente, ou seja, aumenta o déficit, ou uma linguagem mais coisa, o rombo da Previdência. Há poucos dias eu lia uma reportagem das páginas amarelas, muito bem colocada pelo ministro Garibaldi Alves, que é um problema que nós estamos empurrando com a barriga, quando eu digo nós, o Brasil, mas que tem que ser encarado de frente. A Previdência existe um déficit, e a tendência é cada vez mais, na medida em que a vida média do brasileiro aumenta, termos um maior número de pessoas sendo beneficiadas da Previdência, beneficiadas por mais tempo, uma vez que vão viver mais, isso é ótimo, isso é o sinal que o país está crescendo, mas tem essa preocupação. Então, em resumo, ninguém é contra o salário mínimo. Agora, ele seja melhorado. Agora, é natural que quem vai pagar faça as contas, para ver como é que vai ser, para se adaptar, vai ser pago, isso não tem o que se discutir, o governo não vai deixar de cumprir, certo? Isso é um dever constitucional. Agora, tem que fazer as contas, tem que ter cuidado para que esta elevação na folha decorrente disso não venha a gerar um desequilíbrio nas finanças do Estado. É apenas esse aspecto. Agora, ninguém é contra o aumento do salário mínimo, repito, tendo que ter cuidado quem vai pagar para não ter problemas agora ou mais na frente. Já que estamos falando de finanças, vamos falar do orçamento 2012, deputado. O senhor com essa responsabilidade de relatar esse orçamento. Em que pé já está toda essa situação? A discussão com os poderes, as negociações, quais são os pontos principais que o senhor pode trazer para a gente com relação a esse orçamento? Nós estamos encerrando nessa semana o prazo para a apresentação de emendas. E a partir daí nós vamos nos debruçar sobre estas emendas e vamos realizar na quarta-feira uma reunião com a presença do secretário de Planejamento, Sérgio Miranda, e onde será debatido este orçamento. A presença dos outros poderes do Estado também deverão se fazer presente. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com muita gente. Semana passada fui a uma reunião ali no Disseu, no campus da UESP, tratar especificamente com professores, com servidores, com estudantes do orçamento da UESP, já conversei com o Ministério Público, com a Assembleia, enfim, estamos ouvindo as várias reivindicações, as várias sugestões. O problema do orçamento, deputado Kleber, o senhor já tem experiência enorme como presidente da Casa, presidente de várias comissões, mas o problema, Tony, um déficit de 140 milhões de reais. Como fechar esse déficit? Há quem diga até que é um abacaxi que caiu nas suas mãos. Essa é a novidade do orçamento deste ano. Todos os órgãos da administração estadual, do Executivo, encaminham para a Secretaria de Planejamento a sua proposta, a sua pedida, o que eles gostariam de ter como dotação orçamentária do ano seguinte. O mesmo vale para os demais poderes. Todos pedem mais do que o que pode ser oferecido. Isso é uma regra geral, eu não conheço ninguém que pediu menos do que o que foi oferecido, ou ninguém que se viu atendido em 100% daquilo que julga ser a sua necessidade. Em relação aos poderes, o Executivo, que antes fazia este ajuste, dessa vez ele encaminhou o orçamento com a proposta original de cada poder, o que faz com que a gente chegue aqui a esta conta do Elivaldo. É uma previsão de receita de 6 milhões e 700 aproximadamente e uma previsão de despesa de 6 bilhões e 840. E aí o déficit de 140 milhões, né? Exatamente em função dos poderes, certo? O governador achou por bem, dentro desse princípio da autonomia, que o poder tem o direito de pedir aquilo que julgar conveniente e que não caberia a ele fazer o corte, transferindo para a Assembleia, que é quem vota a lei, e, afinal de contas, o orçamento é uma lei.
Não deixa de ser um abacaxi realmente Então, nas mãos como está, do senhor. no que diz respeito ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas do Estado e à própria Assembleia, a situação já está resolvida. Há um consenso aí. Encontramos lá uma fórmula que vai ser aplicada para esses três que estão satisfeitos, não, repito, não é aquilo que desejavam, mas dentro de um patamar que vai atender da razoabilidade. Está faltando o Ministério Público. O Ministério Público, no ano passado, teve um aumento diferenciado dos demais. Vinha historicamente defasado, no ano passado teve um aumento de 28%. E este ano... foi o maior aumento entre os poderes todos, percentualmente falando, naturalmente. Percentualmente falando. E este ano, a proposta do Ministério Público é passar de 94 milhões para 150 milhões. O que, evidentemente, não tem como ser atendido. Não digo que 150 milhões seja demais, não estou discutindo isso. É que falta dinheiro mesmo. É porque não tem de onde tirar esses recursos. Então, temos conversei com a Procuradora-Geral, já conversei anteriormente e hoje novamente com o presidente da Associação Piauiense, Associação dos Promotores, e mostrando para eles essa dificuldade, e eles estão no aguardo, a procuradora está aguardando uma conversa com o governador, certo? Para que nós possamos tentar encontrar aí alguma coisa, um número que possa atender minimamente as necessidades do órgão e que seja dentro da realidade do Estado. Porque a situação, o que torna mais complicado a coisa? Quer dizer, a Assembleia é quem vai estabelecer o valor. Mas nós temos que estabelecer isso em sintonia com o Executivo. Não é justo você fazer uma conta para o outro pagar. Agora, então, por falar em sintonia... Que fazer esta conta, já que quem vai pagar é o outro poder, que seja algo razoável, que ele possa cobrir e que, por outro lado, que atenda, repito, não na sua plenitude, mas que o órgão, no caso o MP, possa funcionar, exercer o seu papel institucional sendo suprida o mínimo das suas necessidades. Por falar nisso, deputado, o senhor, quando recebeu a proposta orçamentária, inclusive o entrevistei lá na Assembleia Legislativa, manifestava a seguinte preocupação quanto às emendas parlamentares, aquilo que o deputado estadual tem a propor no Orçamento Geral do Estado. No ano passado, esse valor, Tônia, era de R$800 mil. O governo pagou 150 e não a todos ainda. Dificuldades financeiras. R$800 mil para cada parlamentar. Deputado